Olá, eu quero falar com vocês sobre um assunto muito especial e pouco comentado, pouco explicado. Eu quero explicar através do contexto histórico dentro das Escrituras Sagradas sobre o nascimento de Jesus, para sabermos exatamente em que lugar José e Maria, seus pais, estavam hospedados. Acompanhe comigo esse vídeo, fique até o final. Lucas, capítulo 2, diz assim, versículo 4 até o versículo de número 7. Por isso José, por ser descendente de Davi, partiu da cidade de Nazaré da Galiléia para a cidade de Davi, chamada Belém de Judá, para ser registrado com Maria, de quem estava noivo. Ela estava grávida. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Ela deu à luz o primeiro filho, envolveu-o em panos e o colocou num coxo, porque não havia lugar para eles nas estalagens. O que comumente nós temos a ideia do nascimento de Jesus, inclusive os presépios relatam isso, é que Jesus nasceu num curral, numa estrebaria, num lugar onde era reservado para os animais. Só que esta não é a verdade dos fatos históricos. Esta não é a realidade. As cidades em que estão aqui em contexto, Belém da Judéia, Nazaré da Galiléia, eram cidades que possuíam costumes completamente diferentes dos nossos. Há uma consideração a ser feita que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela não foi escrita há 2 meses, há 1 ano. Ela não foi escrita no século XX ou no século XXI, muito menos. A Bíblia foi escrita no primeiro século da era cristã. Então, costumes e culturas dos povos antigos precisam ser estudadas e analisadas. Mas antes de eu comentar ou continuar falando a respeito disso, eu gostaria que você assistisse esta cena, uma cena muito icônica sobre o chamado de Natanael. Isso está na série The Chosen, a melhor série sobre a vida de Jesus até hoje, uma produção maravilhosa. Inclusive eu quero te convidar a assistir The Chosen, mas assista comigo um pedacinho desta cena para você ter uma ideia do que eu vou te explicar após isso. Veja comigo, olha só. Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja. Uma pequena pocilga no topo de uma Eu colina. falo sério. Sem estradas pavimentadas, sem edifícios públicos, eles mal têm uma sinagoga. As famílias, trabalhadores e camponeses analfabetos, aliás, dormem sob o mesmo teto que os animais. Bom, o que essa cena tem a nos ensinar e tem a trazer para nós? Que naquela época, aqueles povos haviam um costume de fazer uma casa bem grande, e quando os animais eram poucos, não eram rebanhos, apenas uma quantidade pequena, talvez para o uso familiar, o que hoje nós chamamos de agricultura familiar ou pecuária familiar, era comum lá naquela época. Então, animais em quantidades menores eram criados dentro de casa, bois, ovelhas, jumentos para o transporte de carga. Quando a quantidade era mínima, isso acontecia, essa criação, dentro da própria casa. Por isso que Natanael, ele fala isso, onde as pessoas vivem com os animais debaixo do mesmo teto. Então, não se achou lugar nos hotéis, nas hospedarias. O texto mostra que eles procuraram, mas não achou. Quando não acha, é porque a procura foi negativa, o resultado da procura foi ruim, não foi o esperado. Então, as casas eram bem grandes,
aonde na parte de baixo ficavam uma quantidade pequena de animais e mais profundo ou em cima haviam os quartos, os aposentos, aonde as pessoas dormiam. E possivelmente aquela família era uma família grande, e talvez com 2 ou 3 quartos, ou 4 quartos que sejam, mas aquela casa estava completamente cheia, então não era hábito deles esvaziar um cômodo para receber outras pessoas. Não, eles só hospedavam aonde houvesse espaço, aonde houvesse um quarto separado ou próprio para isso. E não foi o caso de José e Maria. Como não haviam lugares nos quartos, nem nos hotéis, nas hospedarias, eles improvisaram ali naquele espaço debaixo da casa ou na entrada da casa, aonde eles poderiam ficar, passar a noite, talvez até o próximo dia. E aconteceu que dali o nascimento de Jesus ocorreu. Para, é claro, simbolizar a sua humildade, a sua simplicidade, um rei eterno, manso e humilde de coração, mas não foi num curral, não foi numa estrebaria, não foi num lugar exclusivo para animais. O coxo, é claro, os animais estavam ali e para se alimentar durante a noite havia um espaço para colocar comida, para colocar água. E então Maria também improvisou um berço para Jesus em um daqueles coxos. No caso, José, né? Que possivelmente José que fez o parto. Então foi improvisado ali naquele lugar. Então esta é a verdade dos fatos. Esta é a verdade histórica, escondida dentro do texto das Escrituras Sagradas. Então Jesus é humilde, é simples, ele é puro de coração, claro que é, mas ele não nasceu em um curral, ele nasceu em uma casa, num espaço da casa em que havia a presença de animais. Eu espero que você tenha aprendido, espero que isso tenha esclarecido algumas dúvidas ao seu coração, e eu desejo a ti um Feliz Natal, desejo a ti uma comemoração digna do Rei, do Senhor dos Senhores, aquele que foi menino, tornou-se homem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje reina com poder e glória à destra de Deus no seu trono, onde um dia ele virá para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que entregaram a sua vida, o seu coração a ele. Um forte abraço e um beijo no seu coração. Fique com Jesus.